Olá, turma. Boa tarde a todos. Vamos para a nossa quinta aula de vetor, onde eu vou mostrar aqui mais uma solução de exercício. Neste caso, nós vamos aprender a fazer uma inversão no vetor. Nós vamos inverter o vetor. Então, o objetivo da aula de hoje é aprender, nós vamos fazer um exercício onde o exercício pede para que um vetor seja invertido. Ou seja, vamos supor que eu tenha esse conjunto de dados aqui, que virou este vetor, né? O n é de tamanho 5, aqui são os índices, né, deste vetor, né, de dados, enfim. A resposta do exercício é justamente inverter estes dados, ou seja, o último elemento será o primeiro, o penúltimo será o segundo e por aí vai até o final. Então, o que vai acontecer é que o nosso vetor invertido ele terá o último elemento primeiro e por aí até o último, o primeiro elemento dele sendo o último elemento do vetor inicial e por aí, até que o último elemento seja o primeiro elemento. Muito bem, então nós invertemos o vetor. O 3 veio para cá, o 2 veio para cá, o 7 se manteve, o 5 veio para cá e o 1 veio para cá. Muito bem. Então, isso que a gente quer que aconteça. Esse é o resultado, né? É o resultado final, é o resultado. O resultado que a gente quer é esse. Muito bem. Então, caso o exercício peça que seja feita essa inversão no próprio vetor, ou seja, eu não, eu não vou poder usar um vetor auxiliar, eu quero fazer a inversão no próprio vetor, nesse próprio vetor dados, ou seja, eu não vou usar um segundo vetor para simplesmente copiar esses elementos do dados para o dados 2, ok? Dados invertidos. Não, eu vou fazer a inversão no próprio vetor. Se fosse num outro vetor, seria um pouco mais fácil. Vamos fazer justamente esse que é o mais difícil, que é no próprio vetor, fazer a inversão no próprio vetor. Bom, a ideia aqui é o seguinte. Bom, eu vou trocar pares. Eu vou trocar pares. Como assim? Bom, veja nesse exemplo aqui, ó. O 1 foi trocado com o 3. Então, o 1 veio para cá, o 3 veio para cá. Então, veja. O nosso 1 aqui, ele foi trocado com o 3. O 5, ele foi trocado com o 2. E o 7 se manteve. Correto? Então, a gente pode perceber que houve a troca do 1, né, com o 3, do 5 com o 2 e o 7 se manteve, porque é um vetor de tamanho ímpar. Né? Se fosse de tamanho par, ainda teria mais uma troca, então ninguém iria se manter. Né? Quando é um vetor de tamanho ímpar, o elemento central se mantém. Ele não troca com ninguém. Bom, então essa troca aqui, ela ocorreu quantas vezes? No vetor de tamanho 5, ela ocorreu uma vez, duas vezes. Mas e se esse vetor fosse
tivesse mais um elemento. Vou colocar aqui. Bom, se tivesse mais um elemento, então agora o n é 6, né? Então agora o n é 6. Esse é o vetor. Dados. A inversão dele agora é o 1 com 8, o 5 com 3 e o 7 com 2. Então ocorrem 3 inversões. Ou seja, de tamanho n, eu tenho quantas trocas? Eu tenho trocas n sobre 2. Se eu tiver um de tamanho 10, eu tenho que fazer 5 trocas. Se eu tiver de tamanho 20, eu tenho que fazer 10 trocas, porque é o par. Eu troco o par de dados. Eu troco 1 com 8, então o 8 vem para cá, o 1 vem para cá. Eu troco o 5 com o 3, o 3 vem para cá, o 5 vem para cá. Eu troco o 2 com o 7. Muito bem. Então, eu faço essa troca de elementos. O meu x0 aqui, né, foi trocado com o x5. Muito bem. Ou o xn-1. Então, muito bem. Esse vai ser o nosso passo a passo. Trocar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e por aí vai, até trocar todo mundo. Então, essa repetição de troca, ela ocorre n sobre 2 vezes. Ah, mas no caso do 5? Ah, no caso do 5, né? Quando tem só 5, continua sendo n sobre 2. O n não é 5 aqui, ó. O n é 5. N sobre 2 é inteiro, vai dar 2. Quantas trocas? 1, 2. Então, n sobre 2, divisão de inteiro, 2. Então, sempre será o número de elementos sobre 2. A quantidade de repetições, a quantidade de trocas que vão ocorrer vão ser n sobre 2. N sobre 2. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho que fazer uma troca n sobre 2 vezes, eu tenho que fazer com um for, né, para fazer essa troca. Só que eu não vou fazer esse for n vezes. Eu vou fazer esse for n sobre 2 vezes. Que é o número de trocas que eu vou fazer. Eu vou repetir essa operação, o tamanho do vetor sobre 2. Então, se eu tiver 100 elementos, eu tenho que fazer 50 trocas. Então, por isso que meu for ele vai de 0 até o n sobre 2. Menos 1, né? N sobre 2 menos 1. Que, no final, isso se repete n sobre 2 vezes. Muito bem, turma. Beleza. Ok. Então, como é que eu vou fazer essa troca? Bom, eu tenho que trocar. Se eu fosse olhar apenas, né, o caso mais simples, né, o caso mais simples, vamos supor um dos casos mais simples, né, se fosse apenas esses três aqui, né, se fosse apenas um vetor deste tamanho aqui, ó, só 3. Bom, bastava eu trocar o x0 com o x2, não é? Bastaria eu fazer isso, trocar o x0 com o x2. Estava resolvido o problema. Se eu soubesse que, né, se eu fosse fazer apenas para o vetor de tamanho 3, né, basta eu trocar o x0 com o x2. Bom, só que se eu fizer isso, trocar o x0 com o x2, eu só vou resolver para o caso do n igual a 3.
Mas vamos tentar fazer, então. Vamos limitar esse problema, né? Justamente para esse caso um dos casos mais simples, né? 3, tamanho 3, vamos inverter esse vetor. A resposta seria essa aqui. Vamos fazer isso. Bom, o nosso n é 3. N sobre 2, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1. Uma troca. Então ele vai fazer esse for uma vez. Ele vai trocar uma vez só. Bom, e aí como é que a gente vai fazer? A gente nem precisaria do for, na verdade, né? A gente nem precisaria desse for. Eu poderia fazer sem o for. Eu posso até comentar esse for aqui, ó. Fazer só a troca mesmo. Só que, veja bem, como é que eu trocaria o x0 com o x2? Ó, o x0, se vocês falarem que o x0 ele vai receber o x2, o que acontece aqui, ó? Ó, o x0, né? O x0 recebendo o x2. Veja, o seguinte, eu vou fazer um outro for aqui só para imprimir o vetor. Só para vocês entenderem. Imprimir aqui o dados i, né? Bom, deixa eu só... Vamos supor que tamanho 3, sei lá, 1, 5 e 10, os elementos. Imprimir aqui, ó, 1, 5 e 10, só para a gente visualizar. Olha só, se eu faço x0 recebendo 2, o que acontece lá na memória do computador? Eu vou mandar imprimir novamente o nosso conjunto, o nosso conjunto de dados, que está lá na memória do computador. Então veja bem. Só que claro que o x0, né, é o dados. Três, 1, 5, 10. Então, olha só. O meu vetor é 1, 5 e 10. Aí a gente colocou que o dado 0, né, x0, dado 0, ele vai receber o dados 2, que é o 10. Então veja o que aconteceu na memória do computador. Foi sobrescrito o dado 1, né? Veio 10 e sobrescreveu ele. Então eu perco esse primeiro valor. Veja, independe da entrada. 1, 2, 3. Eu perco o meu número 1. Por quê? O x0 ele recebeu o x2. Então, olha lá, eu perdi o meu dado 1. Então, não adianta depois eu querer fazer dados 2 receber o dados 0, como se fosse na matemática, né? Ah, um recebe o outro recebe um. Matematicamente dá para entender, porém não funciona computacionalmente. Por que não funciona? Veja, eu estou imprimindo aqui, ó, eu imprimo, o dado 0 recebe o dado 2, o dado 2 recebe o dado 0 e manda imprimir. Veja que ele não inverteu. 2, 3. Ficou 3, 2, 3. Por que ficou 3, 2, 3? Eu posso mandar imprimir a memória do computador entre uma operação e outra. 1, 2, 3. Vai dar a mesma coisa. Por que vai dar a mesma coisa? Porque o x0, o dado 0, recebeu dados 2. Então o 3, o 1
foi sobrescrito pelo 3. Aí depois, o que a gente fez? O dados 2, que é o 3, ele recebeu o dado 0, que agora ele é 3 também. Então, não aconteceu nada de diferente. Porque apenas você sobrescreveu. É claro que aconteceu alguma coisa, mas é o mesmo dado. É o mesmo valor. Não é o mesmo dado, na verdade. Esse aqui é um dado, esse aqui é outro. Só que é o mesmo valor. Ele não inverteu. Porque ele perdeu esse dado 1 assim que você sobrescreveu. Então, é como se você estivesse digitando ali no Word e aberto de novo o documento, apagado tudo, escrito de novo alguma coisa e salvo. E salvado o documento. Então, você perdeu aquilo que você escreveu. Então, a gente tem que fazer primeiro um backup desse 1 antes de jogar um valor para dentro dele. Porque senão vai ser sobrescrito. Então, o que eu vou fazer? Antes de sobrescrever o dado 0, eu vou criar uma variável auxiliar ou temporária para receber um backup do dado 0. Eu vou armazenar, antes de sobrescrever o dado 0 com o dado 2, eu vou criar uma variável temporária para armazenar, né, um backup do dado 0, aquele valor do 1. Eu vou armazenar ele uma variável inteira. E aí depois o dados 2 não vai receber o dado 0, porque o dado 0 já é o valor do dados 2, do próprio dados 2. O dados 2 agora ele vai receber o valor de backup, o temp, porque o temp recebeu o dado 0. O dado 0 virou o dados 2, recebeu o que estava no dados 2. E agora o dados 2 vai receber o temporário. Aí sim, 1, 2, 3, nós vamos conseguir inverter esse vetor de tamanho 3. Ó, o x0, o dado 0, né? O dado 0, ele foi copiado para uma variável temporária. E aí, o dado 0 foi sobrescrito. Veja, ó, eu tenho 3, 2, 3 lá no vetor. Só que eu tenho o backup do 1 numa variável temporária. Eu tenho o backup dele. Então, aí depois, o dados 2 recebe este backup. Recebe este backup, esse valor 1. Então, dessa forma, eu resolvi o caso mais simples. Então, uma técnica também para resolver problemas é você ter um problema maior, tentar resolver um problema, um caso específico daquele problema e depois ir ampliando para todos os outros casos. Bom, então a ideia da troca, eu vou apagar aqui as impressões, né, do vetor. A ideia da troca, ela consiste em criar uma variável para backup, pegar o valor que será sobrescrito, e guardar nessa variável temporária. Depois, aí sim, sobrescrever essa variável que tem o backup com o seu respectivo par. Ou seja, o x0 com o x2, o dado 0 com dados 2. E depois o dados 2 receber esse backup. Lembrando, isso é para n igual a 3. Agora, se o n for dinâmico, eu tenho que fazer essa troca, como eu já falei, essa troca tem que ser feita n sobre 2 vezes. Ou qual troca? É esse com esse com esse. N sobre 2 vezes. Eu tenho que fazer esse com esse com esse. Se tivesse mais um dado aqui, seria esse com esse com esse com esse.
Muito bem. Vamos fazer para esse aqui. Então, eu tenho que ter esse for, né? Essa é a troca. Esse é o passo a passo da troca. Eu vou colocar esse passo a passo dentro do for que repete n sobre 2 vezes. Eu vou fazer essa troca, ou seja, nesse caso aqui, ó, do n igual a 5, eu vou fazer essa troca 2 vezes. O n5, né? Então, esse for, ele vai até n sobre 2 vezes. Ele vai fazer isso só 2 vezes. Para o i igual a 0 e para o i igual a 1. Porque é n sobre 2 menos 1. Certo? Muito bem. Então, vamos continuar. Bom, a ideia agora não é chamar de 0, chamar de 2. A ideia agora é deixar isso dinâmico, né? Deixar isso com a variação do i. Certo? Bom, meu i não está começando de 0 e vai de 1 em 1. Eu não tenho que trocar o x0 com o x4. Ó, eu tenho que trocar o x0. Eu tenho que trocar o x0 eu tenho que trocar o x0 com o x4. Eu tenho que trocar o x1 com o x3. Neste caso, lembrando que eu estou olhando este caso. Então, o x0 com o x4, o x1 com o x3. Ah, mas vamos pegar um conjunto de dados um pouquinho maior e tentar visualizar isso aqui, ó. Vamos pegar um conjunto de dados um pouco maior. Muito bem. Então, veja, eu vou trocar este. Vou botar aqui um outro número. Eu vou trocar esse com esse com esse, este com este com este, e esse se mantém. Então eu troco o x0, nesse caso aqui. Eu estou falando x, né, só para adiantar. Com o x8. Eu tenho que trocar o x0. Nesse caso, x0 com x8. Eu tenho que trocar o x1 com o x7. Ó, x1 com x7. Eu tenho que trocar o x2 com o x6. Eu tenho que trocar o x3 com o x5. X3 com x5. E pronto. Né? Porque ó, tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamanho 9 dividido por 2, n igual a 9. Vamos tirar aqui, né? Porque para não confundir, só para não ter que repetir. O n igual a 9, né? Então, eu tenho esses dados. O meu n sobre 2 vai dar 4, certo? Então, são 4 trocas que eu tenho que fazer. 1, 2, 3, 4. E mantenho o x4. Veja, o x4 se mantém. Certo? O x4 se mantém. E por aí vai. Veja, ó, eu troco esse aqui com esse daqui.
eu troco esse daqui. Opa! Eu troco esse daqui com esse daqui. Eu troco esse com esse. Eu troco esse com esse. E o 3 se mantém. Então eu troco, tem que trocar esses elementos. Então veja, é o x0 com o x8, é o x1 com o x7. Bom, então veja, o lado de cá vai variando de 1 em 1. E o lado de lá também, só que para baixo, um para cima e outro para baixo. O x0 é com o x8, que o x8 é quem? É o n-1. Então, esse outro número aqui, é o n-2. Esse aqui é o n-3. Esse aqui é o n-4. Certo? Bom, veja que o lado de cá está variando na mesma proporção que o i está variando, que o i está indo de 1 em 1. Então eu poderia colocar esse dados aqui, né? Ou seja, eu faço o backup do x0, né? Depois eu pego o x8 ou o xn-1 e jogo para dentro dele, né? Do xi. Só que aí eu não posso fazer só o n-1. Porque se eu faço só o n-1, o que acontece? Se eu faço só isso daqui, eu sempre vou pegar e vou trocar o xi, né, que é o com o último, xi com o último, xi com o último, xi com o último. Não é isso que eu quero. Então eu tenho que variar também esse dados n-1, eu tenho que variar ele, onde ele primeiro vale n-1, n-2, n-3, n-4. Ou seja, isso daqui, né? Poderia colocar esses dois aqui, ó, só para visualizar um pouquinho melhor. É como se eu estivesse fazendo o n-1 menos 1. O n-1 menos 2. O n-1 menos 3. Certo? É o padrão. Ou seja, o n-1 ele se mantém. E aí veja, aqui é como se fosse o n-1 menos 0, né? E vai aumentando, ó, 0, 1, 2, 3. Só que negativo. Então veja, o i não está variando. Primeira vez que ele entra no for, o i vale 1, 0, depois o i vale 1, 2, por aí vai, 3. E veja que essa subtração aqui, ela está variando na mesma proporção do i, só que com sinal trocado. Então, se eu fizer n menos 1 menos i, e se eu estou fazendo, né? Se eu estou sobrescrevendo esse elemento, é esse elemento que vai receber o temp. Certo? É ele que vai receber a troca. Muito bem. Então, veja, eu achei o padrão. Porque o meu for, lembrando que, né, tem que entender bem o for para visualizar isso aqui. Porque o for está variando o i de 0. Né, primeira vez. A gente pode até fazer um cout aqui para demonstrar o que está acontecendo com o valor de i.
a cada momento. Quem que é o n menos 1 menos i? Quanto que vale o n menos 1 menos i? Certo? Quem que é esse valor? Para a gente visualizar o fim, né, de cada iteração. E além disso, também podemos imprimir aqui quem que é o xi, né? Como se a gente estivesse fazendo um rastreio. Quem que é o nosso xi? E quem é o nosso x n menos 1 menos i. Então, a gente pode visualizar isso. Onde, só lembrando que não é x, né? Eu estou falando x, mas é dados, né? Dados i. Então, entre com o tamanho da amostra, vamos fazer aquela amostra ali, a nossa amostra. De tamanho 9. Os elementos 1, 5, 7, 2, 3, 7, 8, 9 e 2. Então, veja. Ó, primeira vez que chegou no for, quanto que vale o i? 0. Quanto que vale o n menos 1 menos i? Vale 8. Ó, olha que legal. 0 e 8. Ó, as pontas. Quem que é o xi? É o x0. Quanto que ele vale? Ele vale 2. Mas por que que a gente... Por que está acontecendo a impressão aqui? Porque é o seguinte... Nós estamos olhando o nosso xi, certo? O nosso xi. Só que veja bem, a gente já trocou, certo? A gente já fez a troca. Então, na verdade, para eu imprimir e visualizar quem que é o xi e quem que é esse daqui antes e depois da troca, eu posso colocar isso também na impressão, porque senão vai confundir. O que eu estou querendo dizer? Olha só, é que aqui a gente já trocou, certo? Então, eu vou trazer esses, eu vou imprimir primeiro, certo? Eu vou trocar e aí eu vou imprimir de novo o xi e o x n-1 menos i, que foram os dois que foram trocados, certo? A troca. Então é antes da troca. Então, vou escrever aqui depois da troca. Depois da troca. Certo? Porque alguém poderia falar, mas era o 1. Não, era o 1 porque a gente imprimiu depois da troca. Agora a gente vai visualizar melhor. Ó. 9. Então vamos lá. 1, 5, 7, 2, 3, 7, 8, 9 e 2. Veja. Então esse 2 ali, aquele x0 ali, é porque ele já tinha trocado. Veja, ó, o i é 0. O n menos 1 menos i é 8. Né? É 8. É esse aqui, ó. São os índices. São os índices. Ó, o índice 0 e o índice 8, que é o n menos 1 menos i. Aí quem que é o xi? Quem que é o xi? O xi é o 1, que é o x0, é o 1. Quem que é o x n menos 1 menos i? É o 2. Aí depois da troca, o x0 está valendo quanto? 2. E o xn menos 1 menos i, depois da troca, vale 1. E o mesmo vale para os demais. Ó. Quando a segunda vez que ele faz o for, ó, o i vale 1,
o n menos 1 menos i vale 7, né? Ó, 1 e 7, os índices. Aí o xi vale 5. O x, n menos 1 menos i, vale 9, é o valor, que agora é o valor. Depois da troca. Aí depois da troca o xi é 9 e o xn menos 1 menos i é 5. Ou seja, trocou um com o outro. E isso foi feito 4 vezes. Então, se eu mandar imprimir, depois desse for, se eu mandar imprimir todo o vetor, vou botar uma barrinha aqui. Se eu mandar imprimir todo o vetor, finalizar o programa, F9 de novo. Tamanho da amostra 9, 1, 5, 7, 2, 3, 7, 8, 9, 2. A gente vai visualizar lá embaixo ele invertido, ó. O 2, o 9, o 8, o 7, o 3, o 2, o 7, o 5 e o 1. Ele invertido. E eu tenho rastreio. Então esse é o rastreio. Então veja, nós encontramos o padrão, nós encontramos um padrão de variação e nós usamos esse padrão repetindo n sobre 2 vezes, que é o tanto de troca que a gente quer. E agora esse programa funciona para qualquer tamanho, para qualquer amostra. Poderia colocar aqui 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele vai trocar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, não importa agora o tamanho e os dados. Vai funcionar. Ele exibe aqui, ó, tudo pra gente. Certo? Bom, turma, esse é um exercício que vai demandar um estudo de vocês, um estudo mais aprofundado, que nem todos vão entender de primeira. Então, eu recomendo fazer o rastreio na mão, né? Visualizar isso aqui bem, fazer o passo a passo, para entender exatamente tudo o que está acontecendo aqui, linha após linha do que está acontecendo neste código, ok? Então, aqui nós temos o programa pronto que inverte um array. Independente se lá tenha float, se tenha um caractere, se é um array de booleano, ele vai inverter os dados de posição, ok? Bom, então eu recomendo que vocês façam isso aqui e também tentem fazer inverter esse vetor para um novo vetor. Cria um novo vetor e faz a inversão, vocês vão ver que é bem mais tranquilo de pensar uma forma de inverter, né, para outro vetor, usar um vetor auxiliar para isso. Veja que nesse caso aqui a gente usou o próprio vetor, a gente inverteu no próprio vetor, ou seja, a gente perdeu a ordem original do vetor, né? A gente inverteu no próprio vetor. Bom, então, dessa forma, nós terminamos a aula. Qualquer dúvida, me procurem ou procurem o monitor. Até a próxima aula.